Ela, virgem e pura, se casou com um mendigo sem querer nada em troca, apenas por compaixão. Mas ele era, na verdade, um milionário fugindo do próprio passado. O mundo dela virou de cabeça para baixo ao descobrir toda a verdade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Sofia Mendes nunca soube o que era desejo até os 24 anos. Cresceu na cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, numa casinha de madeira compensada que balançava quando o vento batia forte. O quintal era pequeno, cercado por outras casas iguais, onde o cheiro de jasmim se misturava com fumaça de lixo queimado e o barulho constante dos trens da CPTM cortando a madrugada. Sua avó Alzira, de 82 anos, passava os dias numa cadeira de rodas improvisada, tossia sangue num lenço já amarelado e sussurrava orações que Sofia não conseguia entender. A rotina de Sofia era simples e cinzenta. Acordava às 5 da manhã para dar banho na avó, preparar mingau ralo, trocar fraldas geriátricas que compravam no atacado quando sobrava dinheiro. Depois caminhava até o mercadão do bairro, onde trabalhava organizando verduras murchas e limpando o chão pegajoso por R$ 300 por semana. Voltava sempre no final da tarde, carregando sacolas rasgadas com restos de tomate, cebola brotada e pão amanhecido que o dono deixava ela levar. Mas Sofia tinha um segredo. Debaixo do colchão fino que dividia com a avó, escondia 4 livros, de romance que encontrou numa lixeira do bairro nobre, onde às vezes fazia faxina. Páginas amareladas, lombadas descoladas, mas ali dentro havia um mundo que ela nunca imaginou existir. Homens fortes que beijavam mulheres com paixão, corpos que se entrelaçavam em carícias ardentes, palavras sussurradas no escuro que faziam seu rosto queimar de vergonha e curiosidade. Nas madrugadas, quando a avó dormia pesado por causa dos remédios, Sofia lia essas histórias com o coração disparado, sentindo algo estranho no baixo ventre, uma vibração quente que não sabia nomear. Jamais fora tocada por um homem. Na adolescência, alguns garotos do bairro tentaram se aproximar, mas ela sempre se esquivava, concentrada demais em cuidar da avó e sobreviver para pensar em romance. Além disso, sentia-se invisível. Magra demais, com roupas sempre surradas, mãos calejadas de tanto trabalhar, cabelos crespos que prendia num coque apertado porque não tinha dinheiro para a hidratação. Quando se olhava no pedaço de espelho rachado do banheiro, via apenas uma menina cansada, não uma mulher que pudesse despertar desejo em alguém. Naquela manhã chuvosa de julho, a chuva caía pesada sobre o asfalto esburacado da Radial Leste. Sofia voltava do mercado com suas sacolas habituais, sentindo a água gelada entrar pelos furos do tênis desgastado e cortar seus tornozelos. O frio de inverno paulistano penetrava seus ossos através do casaco fino que usava há 3 anos. Passou pela estação de trem abandonada, onde sempre havia moradores de rua se abrigando, quando algo a fez parar. Estava ali, deitado sobre papelões encharcados, coberto por cobertores sujos que cheiravam a urina e mofo. A barba espessa e emaranhada escondia quase todo o rosto, os cabelos longos grudados na testa pela chuva. Mas foram os olhos que a paralisaram. Olhos cor de âmbar, dourados como mel selvagem, tão intensos que pareciam queimar mesmo em meio à sujeira e ao abandono. Quando ele a olhou, Sofia sentiu algo se mexer dentro dela. Uma pontada estranha no peito entre medo e compaixão. Havia algo naquele homem que doía nela. Não era apenas a miséria visível, mas algo mais profundo, uma dor antiga que emanava dele como uma aura invisível. Sofia não conseguia ignorar dores alheias, nunca conseguiu. Era assim desde pequena, quando levava comida para os cachorros de rua, mesmo passando fome em casa. Desviou o olhar rapidamente e seguiu o caminho, mas carregou aqueles olhos dourados na memória durante todo o resto do dia. No dia seguinte, voltou pelo mesmo caminho. Ele ainda estava lá, no mesmo lugar, como se fosse parte do cenário urbano. Dessa vez, Sofia parou. Abriu uma das sacolas e tirou um pote plástico com caldo de galinha ralo que havia preparado na véspera. Aproximou-se devagar, o coração
batendo descompassado, e deixou o pote ao lado dele sem dizer uma palavra. Ele a observou em silêncio, aqueles olhos dourados, estudando cada movimento dela com uma intensidade que a fazia tremer. Não disse obrigado. Não disse nada. Apenas observou enquanto ela se afastava, sentindo o peso daquele olhar nas costas. Sofia voltou no terceiro dia, e no quarto e no quinto, sempre no mesmo horário, sempre com algo nas mãos. Um pedaço de pão, um copo de café morno, um cobertor limpo que lavou em casa. Ele nunca agradecia, nunca falava, mas seus olhos a seguiam com uma atenção que parecia dissecar cada gesto dela. Havia uma comunicação silenciosa entre eles, feita de olhares e hesitações, que Sofia não conseguia decifrar, mas também não conseguia ignorar. Uma tarde, enquanto arrumava as verduras no mercado, Dona Conceição, a vizinha fofoqueira, apareceu com aquele sorriso malicioso que sempre antecedia uma fofoca suculenta. Menina, vi você levando comida para aquele mendigo da estação. Cuidado, viu? Dizem que ele é perigoso. Já vi ele brigando com outros moradores de rua, é muito violento. Além disso, você é uma moça direita. Não pode ficar dando confiança para esse tipo de gente. Sofia sentiu o rosto esquentar. Não gostava quando as pessoas falavam mal de quem não conheciam, mas também não podia negar que havia algo intimidador naquele homem. A forma como ele a observava, quieto demais, intenso demais. Às vezes sentia como se ele pudesse ler seus pensamentos, decifrar segredos que ela nem sabia que tinha. Mas havia também uma tristeza profunda naqueles olhos dourados, uma dor que reconhecia porque convivia com a própria dor todos os dias. Naquela noite, Sofia estava voltando mais tarde do que o usual. Havia ficado até mais tarde no mercado, ajudando a limpar um vazamento, e o céu já estava escuro quando dobrou a esquina da sua rua. Foi então que viu Reginaldo, o vizinho alcoólatra que morava 3 casas abaixo, encostado no portão da sua casa. Ele estava visivelmente bêbado, cambaleando, e quando a viu se aproximando, sorriu de um jeito que fez o estômago dela revirar. Oi, Sofia. Há quanto tempo não conversamos direito? A voz dele estava pastosa, arrastada. Você já é uma mulher feita, né? Sempre achei você bonitinha, mas agora, nossa, como você cresceu. Ele se aproximou, bloqueando o caminho até a porta. O hálito dele cheirava a cachaça barata e cigarro. Que tal a gente se conhecer melhor? Sua avó não vai viver para sempre, e você vai precisar de um homem para cuidar de você. Sofia tentou se desviar, mas ele a agarrou pelo braço, puxando-a contra ele. Ela sentiu o desespero subir pela garganta, o medo paralisando seus músculos. Me solta, Reginaldo! Tentou gritar, mas a voz saiu fraca, abafada pelo pânico. Foi quando ele apareceu. Surgiu das sombras como uma tempestade, silencioso e letal. Antes que Sofia pudesse processar o que estava acontecendo, Reginaldo foi arrancado dela e jogado no chão com uma violência que fez o solo tremer. O mendigo estava sobre ele, socando-o com uma fúria controlada, mas devastadora. Cada golpe era preciso, calculado, mas carregado de uma raiva que parecia vir de um lugar muito fundo. Não, toque nela. Nunca mais. As palavras saíam entrecortadas entre os golpes, a primeira vez que Sofia o ouvia falar. A voz era rouca, grave, mas havia uma educação estranha na forma como pronunciava as palavras, como se estivesse acostumado a falar de forma diferente. Reginaldo tentou se defender, mas era inútil. O sangue escorreu do nariz dele, manchando o asfalto. Sofia ficou paralisada, observando aquela demonstração de violência brutal, mas também de proteção. Havia algo primitivo e ao mesmo tempo nobre na forma como ele a defendia, como um lobo, protegendo sua alcateia. Quando finalmente parou de bater, ficou de pé ofegante, o peito subindo e descendo rapidamente. Suas mãos estavam sujas de sangue, os nós dos dedos machucados. Reginaldo se arrastou para longe, gemendo de dor e medo, sem coragem de olhar para trás. Foi então que os olhos dourados se voltaram para Sofia, e ela viu algo que a fez tremer, das pontas dos pés à raiz dos cabelos. Não era apenas proteção, era possessividade, era desejo, era uma intensidade que ela só havia lido nos livros escondidos debaixo do colchão, mas multiplicada por 1000,
Ele a olhava como se ela fosse dele, como se tivesse todo o direito de defender o que era seu. E o mais perturbador de tudo, Sofia sentiu uma vibração no baixo ventre, quente e vergonhosa, que a fez perceber que gostou de ser protegida daquela forma. Eles se olharam em silêncio por longos segundos, o ar carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois sabia como lidar. Sofia queria agradecer, queria dizer alguma coisa, mas as palavras se recusavam a sair. Ele deu um passo em direção a ela e por um momento ela achou que ele fosse tocá-la. Mas então, como se despertasse de um transe, ele balançou a cabeça e recuou. Você está bem? A voz dele era um sussurro rouco carregado de uma preocupação que contrastava com a violência que acabara de demonstrar. Sofia assentiu, ainda tremendo. Obrigada, conseguiu murmurar. Ele a observou por mais alguns segundos, como se quisesse memorizar cada detalhe do rosto dela. Depois se virou e desapareceu na escuridão da mesma forma misteriosa como havia aparecido. Sofia ficou parada ali, sozinha, com o coração disparado e o corpo ainda vibrando por causa daquele olhar intenso. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele encontro, sentindo algo despertar dentro dela que jamais havia sentido antes. Nos 3 dias seguintes, Sofia procurou por ele em todos os lugares. Voltou à estação abandonada, caminhou pelas ruas do bairro, perguntou discretamente para outros moradores de rua, mas era como se ele tivesse se evaporado. Os papelões molhados ainda estavam lá, abandonados, mas não havia nenhum sinal dele. Sofia sentia um vazio estranho no peito, uma ansiedade que não conseguia explicar. Havia se acostumado com aqueles olhos dourados a observando, com aquele silêncio carregado de significados que não sabia decifrar. À noite, deitada ao lado da avó que roncava pesado por causa dos medicamentos, Sofia se pegava pensando nele, na forma como havia surgido das sombras para protegê-la, na violência controlada dos seus movimentos, na intensidade daquele olhar que parecia queimar sua pele mesmo à distância. Sentia uma inquietação no corpo, um formigamento que começava no baixo ventre e se espalhava por todo o seu ser. Era como se ele tivesse acordado algo dentro dela que agora se recusava a voltar a dormir. Dona Conceição apareceu no mercado no 4º dia, com aquele ar de quem traz novidades. Soube que você estava procurando aquele mendigo, menina. Esquece ele, fez bem em sumir. Esse tipo de homem só traz problema. Violento que nem ele, você viu como espancou o Reginaldo? Coitado, ficou com o rosto todo desfigurado, até os dentes, perdeu. Gente assim não presta, Sofia. Ainda bem que ele caiu fora. Mas Sofia não conseguia esquecer. Quanto mais os dias passavam, mais sentia sua falta. Era uma sensação estranha, quase dolorosa, como se uma parte dela tivesse sido arrancada. Nunca havia sentido nada parecido antes. Nos livros que lia escondida, as heroínas sempre falavam sobre saudade, sobre o vazio que um homem podia deixar quando se ia embora. Agora ela entendia o que aquelas palavras significavam. Na quinta-feira à tarde, decidiu caminhar até o rio Tietê, uma área mais afastada onde às vezes os moradores de rua se refugiavam quando não queriam ser incomodados. O céu estava carregado de nuvens cinzentas, ameaçando chuva, e o cheiro de poluição misturado com o limo do rio invadia suas narinas. Caminhou pela marginal abandonada, entre terrenos baldios e construções inacabadas, quando finalmente Buriús viu. Estava caído perto de uma ponte, meio escondido entre os arbustos secos. O rosto estava inchado, roxo, com cortes que pareciam infectados. Respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo de forma irregular. Sofia correu até ele. Ajoelhou-se ao seu lado, sentindo o pânico subir pela garganta. Ele estava febril, a pele queimando sob suas mãos trêmulas. "O que fizeram com você?" Sussurrou, tocando delicadamente seu rosto machucado. Ele abriu os olhos com esforço, aqueles olhos dourados agora opacos pela dor e pela febre. Quando a reconheceu, algo mudou em sua expressão, uma mistura de alívio e vergonha. "Não, deveria estar aqui", murmurou com dificuldade a voz rouca e fraca. "Perigoso. Para você."
Quem fez isso? Foram os homens do Reginaldo? Sofia sabia que o vizinho tinha contatos duvidosos, gente que resolvia problemas na base da violência. Ele tentou se levantar, mas desabou novamente, gemendo de dor. Sofia percebeu que não conseguiria ajudá-lo ali. Tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Sem pensar nas consequências, passou o braço dele por seus ombros e o ajudou a se levantar. Ele era mais pesado do que parecia, puro músculo sob a sujeira e os trapos, mas Sofia encontrou forças que não sabia que tinha. "Vou te levar para casa", disse com determinação. "Você precisa de cuidados." Ele tentou protestar, mas estava fraco demais para resistir. A caminhada até a casa de Sofia foi lenta e dolorosa. Ela o sustentava como podia, sentindo o calor febril do corpo dele colado ao seu, o cheiro de suor e sangue misturado com algo mais profundo, algo masculino que fazia seu coração disparar. Várias vezes teve que parar para ele respirar, segurando-o contra ela, sentindo os músculos dele tremendo de fraqueza. Quando finalmente chegaram à casa, a avó Alzira estava cochilando na cadeira. Sofia ajudou ele a se deitar no colchão da sala, o único espaço livre que tinha. Trouxe água morna, panos limpos e começou a limpar seus ferimentos com cuidado. Suas mãos tremiam enquanto tocava a pele dele, não apenas por nervosismo, mas por uma sensação estranha que nunca havia experimentado. Ele era forte, mesmo machucado. Músculos definidos sob a pele bronzeada, cicatrizes antigas que contavam histórias que ela não conhecia. Enquanto limpava um corte profundo no peito dele, Sofia se pegou observando cada detalhe, cada linha, cada sombra. Sentia uma curiosidade intensa, um desejo de conhecer aquele corpo, de entender aquele homem que havia surgido na sua vida como uma tempestade. "Por que está fazendo isso?" Ele perguntou de repente, a voz ainda fraca, mas mais clara. "Você não me conhece." Sofia parou o que estava fazendo e o olhou nos olhos. "Não preciso conhecer para ajudar alguém que está ferido. Você não sabe quem eu sou, do que sou capaz. Sei que você me protegeu." Ela respondeu simplesmente. "Sei que está sofrendo. É o suficiente para mim." Ele a estudou em silêncio, aqueles olhos dourados investigando cada nuance da expressão dela. Havia algo naquele olhar que a deixava nua, exposta, como se ele pudesse ver até sua alma. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Pela primeira vez na vida, não se sentiu invisível. Sob aqueles olhos, sentia-se vista, real, desejada de uma forma que não conseguia compreender completamente. Por 3 dias, Sofia cuidou dele como se fosse parte do próprio corpo. Acordava de madrugada para trocar suas compressas, preparava caldos nutritivos com o pouco que tinha, lavava suas roupas rasgadas com carinho. Ele dormia a maior parte do tempo, febril e inquieto, murmurando palavras que ela não conseguia entender. Às vezes falava em inglês, outras vezes mencionava nomes que soavam refinados, completamente diferentes do ambiente onde estavam. A avó Alzira observava tudo com seus olhos cansados, mas ainda perspicazes. "Esse homem não é o que parece." "Menina", disse uma manhã quando Sofia estava trocando os curativos dele. "Olha as mãos dele. Macias demais para quem vive na rua há muito tempo, e os dentes todos perfeitos, brancos. Quem é ele de verdade?" Sofia olhou para as mãos que segurava, notando pela primeira vez que a avó tinha razão. Apesar dos calos recentes e da sujeira, havia algo diferente naquelas mãos. Os dedos eram longos, elegantes, as unhas bem cuidadas sob a sujeira. Era como se ele estivesse representando um papel, fingindo ser alguém que não era realmente. Na terceira noite, enquanto trocava a compressa da testa dele, ele abriu os olhos subitamente e a agarrou pelo pulso. Sofia ofegou, assustada pela força súbita do movimento. Ele a olhava com intensidade, os olhos dourados brilhando na penumbra do quarto iluminado apenas por uma vela. "Você não deveria estar aqui", murmurou, a voz rouca, mas firme. "Comigo. É perigoso." "Você está delirando." Sofia tentou se soltar. Mas ele não a deixou ir. "Precisa descansar."
Não estou delirando. Ele se levantou apoiando-se no cotovelo, aproximando o rosto do dele. Sofia sentiu o hálito quente dele contra sua pele, o cheiro masculino misturado com o odor de remédios e suor. Você não faz ideia do que pode acontecer se ficarem sabendo que você me ajudou. Quem vai saber? E por que importa? Sofia estava tremendo, mas não de medo. Era outra coisa, uma vibração que começava no fundo do estômago e se espalhava por todo o corpo. Ele a estudou em silêncio, o polegar traçando círculos inconscientes no pulso dela. Sofia sentia o próprio coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Havia uma tensão no ar, algo elétrico que fazia a pele dela formigar onde ele a tocava. Você é pura demais, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Boa demais, não mereço. Antes que pudesse terminar a frase, foi tomado por um acesso de tosse violenta. Sofia se inclinou para ajudá-lo, aproximando o rosto do dele para apoiá-lo. Foi quando aconteceu. Com um movimento rápido e desesperado, ele a puxou pela nuca e colou os lábios nos dela. O beijo foi brutal, faminto, carregado de uma necessidade que parecia vir de um lugar muito fundo. Ele invadiu a boca dela com urgência, o gosto de sangue e remédio se misturando com algo que era puramente dele. Sofia sentiu o mundo girar, todas as sensações que havia lido nos livros explodindo de uma só vez em seu corpo virgem. Era melhor e mais assustador do que qualquer coisa que havia imaginado. Suas mãos se agarraram aos ombros dele instintivamente, o corpo respondendo de forma primitiva ao toque. Ele a beijava como se estivesse morrendo de sede e ela fosse a única fonte de água no deserto. Sofia sentia-se derreter, cada terminação nervosa pegando fogo sob a pressão daqueles lábios experientes. Mas então, tão subitamente quanto havia começado, ele a empurrou com força. Sofia caiu para trás, tocando os lábios inchados, os olhos arregalados de confusão e desejo. Ele a olhava com ódio, mas não direcionado a ela. Era um ódio direcionado a si mesmo, uma repulsa que a fez sentir como se tivesse levado um tapa. Não, ele rosnou, se afastando dela como se fosse algo contagioso. Não deveria ter feito. Isso, você é, e eu sou, isso é errado. Sofia ficou ali, ajoelhada no chão, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. O corpo ainda vibrava por causa do beijo, mas a rejeição doía mais do que qualquer dor física. Por que é errado? Perguntou com a voz embargada. O que há de errado em me beijar? Tudo, ele respondeu com amargura, virando o rosto para não olhá-la. Você não entende, não pode entender. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, processando a confusão de emoções que a dominava. Raiva, desejo, humilhação, curiosidade, tudo se misturava num turbilhão que a deixava perdida. Levantou-se devagar, ajeitou a roupa com dignidade e se dirigiu à porta. Quando você estiver melhor, disse sem olhar para trás, pode ir embora, mas enquanto estiver na minha casa, não me trate como se eu fosse suja. Ele não respondeu, mas Sofia sentiu o peso do olhar dele nas costas, enquanto saía do quarto. Passou o resto da noite acordada, tocando os lábios ainda, inchados, revivendo cada segundo daquele beijo. Seu corpo pedia mais. Ansiava por sensações que não sabia nomear. Nos livros que lia, os beijos sempre levavam a algo mais, a toques íntimos que faziam as heroínas desmaiar de prazer. Na manhã seguinte ele estava diferente, mais alerta, mais forte, mas também mais distante. Agradeceu educadamente pela comida, pelos cuidados, mas evitava olhá-la diretamente. Sofia sentia a tensão entre eles como uma corda esticada, prestes a se romper. Sabia que algo havia mudado na noite anterior, algo que não podia ser desfeito. Quando estava trocando o curativo do peito dele, suas mãos tremeram e ele segurou seu pulso novamente. Dessa vez, o toque era gentil, quase reverente. Me perdoa, sussurrou, finalmente olhando nos olhos dela. Pelo que fiz ontem à noite, você não merecia ser tratada assim. Sofia o estudou vendo a sinceridade na expressão dele. Não me arrependo do beijo, disse com coragem que não sabia que possuía. Me arrependo de você ter parado.
Olhos dele se arregalaram, uma mistura de surpresa e desejo cruzando sua expressão. Por um momento, Sofia achou que ele fosse beijá-la novamente. Mas então ele soltou seu pulso e se afastou, fechando os olhos como se estivesse lutando uma batalha interna. Você não sabe o que está dizendo, murmurou. Não sabe quem eu sou realmente. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Ele estava recuperado fisicamente, mas continuava ali, dormindo no colchão da sala, ajudando nas tarefas da casa com uma gentileza que contrastava com a brutalidade que Sofia havia presenciado na rua. Consertou a torneira que pingava há meses, arrumou a porta que não fechava direito, até mesmo ajudou a dar banho na avó Alzira, com um cuidado que surpreendeu Sofia. Mas entre eles havia uma tensão constante, um fio invisível que vibrava sempre que se encontravam no corredor estreito, ou quando suas mãos se tocavam acidentalmente durante as refeições. Sofia se pegava observando-o, quando ele não estava olhando, a forma como seus músculos se moviam quando carregava a cadeira de rodas da avó, como seus dedos longos e hábeis consertavam coisas quebradas, como seus olhos dourados, às vezes, se fixavam nela com uma intensidade que a fazia esquecer de respirar. Ele tinha pesadelos. Sofia ouvia quando se mexia inquieto no colchão, murmurando nomes, falando frases desconexas que incluíam palavras como mamãe, perdão e não consegui salvar. Uma noite, ela o encontrou sentado no quintal, fumando um cigarro que havia já encontrado sabe-se lá onde, olhando para o céu estrelado de São Paulo poluído. Não consegue dormir? Perguntou sentando-se ao lado dele na soleira da porta. Ele a olhou de soslaio, deu uma tragada profunda e assentiu. Sonho com coisas que preferia esquecer. Quer falar sobre isso? Não. A resposta foi seca, mas não agressiva. Você não precisa carregar meus demônios também. Sofia ficou em silêncio, apenas observando o perfil dele na penumbra. Havia algo nobre naquelas feições, mesmo marcadas pela vida dura e pelos ferimentos recentes. O nariz reto, a mandíbula quadrada, os lábios que ela ainda sentia nos seus quando fechava os olhos. Por que ficou? Perguntou de repente. Você já está bem. Podia ter ido embora. Ele virou para olhá-la, e Sofia viu algo vulnerável em seus olhos. Não sei, admitiu. Deveria ter ido. Mas toda vez que penso em sair daqui e em te deixar... Ele balançou a cabeça, jogando o cigarro no chão e pisando em cima. Você fez algo comigo, Sofia. Não sei o que foi, mas me mudou. O coração dela disparou ao ouvir o próprio nome saindo daqueles lábios. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome, e o som de sua voz dizendo Sofia era como uma carícia. Eu também mudei, ela confessou, surpreendendo-se com a própria coragem. Desde que você chegou, eu sinto coisas que nunca senti antes. Ele fechou os olhos como se as palavras dela fossem uma tortura. Sofia, você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. Se soubesse a verdade... Então me conta a verdade. Ela interrompeu, virando-se completamente para ele. Quem você é? Por que fala como alguém educado às vezes? Por que suas mãos são diferentes das de outros moradores de rua? Por que tem pesadelos com pessoas que parecem importantes? Ele a olhou por um longo momento, uma batalha silenciosa, acontecendo por trás daqueles olhos dourados. Sofia achou que ele fosse falar, confessar quem realmente era, mas então a avó Alzira começou a tossir violentamente dentro de casa. Sofia correu para ajudá-la, e quando voltou ao quintal, ele havia desaparecido novamente. Dessa vez, porém, ele voltou antes do amanhecer, trazendo remédios para a tosse que ela não podia pagar e um cobertor novo para a avó. Quando perguntou onde ele havia conseguido essas coisas, ele apenas disse que tinha seus métodos. A avó Alzira morreu numa quinta-feira de manhã, quieta como havia vivido os últimos anos. Sofia a encontrou imóvel na cama, com um sorriso sereno no rosto, como se finalmente tivesse encontrado paz. Chorou desesperadamente, sentindo-se completamente sozinha no mundo pela primeira vez. Ele a encontrou ajoelhada ao lado da cama, segurando a mão fria da avó. Sem dizer uma palavra,
Ele a envolveu nos braços, deixando que ela chorasse contra seu peito. Era a primeira vez que a abraçava de verdade, e Sofia se perdeu naquele calor, naquela segurança que nunca havia sentido antes. Ele cheirava a sabonete barato e algo mais profundo, algo que era puramente masculino e que a fazia se sentir pequena e protegida. Ela estava feliz. Ele murmurou contra seus cabelos. Vi no rosto dela ontem à noite. Estava feliz porque sabia que você não ficaria sozinha. Sofia se afastou para olhá-lo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas eu vou ficar sozinha. Você vai embora e eu... Não. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares limpando suas lágrimas. Não vou deixar você sozinha. Após o enterro simples, pago com o dinheiro que ela havia guardado durante meses, voltaram para casa em silêncio. A casa parecia vazia demais, grande demais, sem a presença constante da avó. Sofia se sentou no mesmo colchão onde ela havia cuidado dele, sentindo o peso da solidão esmagar seu peito. Ele se ajoelhou na frente dela, pegou suas mãos e a olhou nos olhos com uma seriedade que a fez parar de respirar. Sofia, começou, a voz trêmula de emoção. Sei que isso vai soar louco, sei que mal nos conhecemos de verdade, mas... Casa comigo. Ela o olhou em choque, sem conseguir processar as palavras. O quê? Casa comigo, ele repetiu, apertando suas mãos. Não tenho muito a oferecer agora. Não tenho anel, não tenho igreja, não tenho família para testemunhar. Mas tenho isso. Ele colocou a mão no peito sobre o coração. Tenho tudo o que sou, tudo o que posso ser e quero dar para você. Mas por quê? Ela sussurrou ainda em choque. Por que quer casar comigo? Por que você me salvou? Ele respondeu simplesmente. Porque quando olho para você, vejo algo que pensei que nunca mais existia no mundo. Pureza, bondade, amor verdadeiro. Ele pausou, engolindo em seco. E por que estou apaixonado por você, Sofia? Completamente, desesperadamente apaixonado. Sofia sentiu o mundo parar. Ninguém nunca havia dito que a amava. Ninguém nunca havia pedido sua mão em casamento. Ninguém nunca havia olhado para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você nem sabe quem eu sou de verdade. Ela murmurou, ecoando as palavras que ele sempre dizia para ela. Sei que você cuidou de mim quando eu era nada. Sei que você tem as mãos mais gentis que já tocaram minha pele. Sei que você é corajosa, forte, linda de uma forma que vai muito além da aparência. Ele beijou suas mãos. Sei que te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Sofia o olhou por um longo momento, vendo a sinceridade crua em seus olhos, a vulnerabilidade de um homem que havia baixado todas as suas defesas. Pensou na vida vazia que a esperava, sozinha naquela casa, sem família, sem perspectivas. Pensou no amor que sentia crescer dentro dela desde o primeiro dia, um amor que a assustava pela intensidade. Sim, sussurrou finalmente. Eu caso com você. Casaram-se no mesmo dia, numa cerimônia improvisada na sala da casa de Sofia. Não, havia padre. Apenas o senhor Joaquim, vizinho aposentado que tinha uma Bíblia antiga e se ofereceu para oficializar a união. Sofia vestia o único vestido que tinha, um azul desbotado que havia sido da avó. E ele usava uma camisa branca que ela havia lavado e passado com carinho. Não havia flores, apenas os jasmins que Sofia colheu no quintal e prendeu nos cabelos. Os únicos presentes foram Dona Conceição e mais 2 vizinhos curiosos, que vieram mais para fofocar do que para celebrar. Sofia percebeu os olhares de julgamento, os sussurros sobre essa menina que se casou com um mendigo. Mas quando ele segurou sua mão e disse, aceito, com uma voz firme e clara, nada mais importou. Quando foi sua vez de falar, olhou nos olhos, dourados dele, e sentiu que estava tomando a decisão mais importante de sua vida. Aceito, disse, e suas palavras ecoaram na sala pequena como um juramento sagrado. Ele não tinha aliança para dar a ela, então tirou um cordão simples que usava no pescoço, com um pequeno crucifixo de prata, e amarrou no dedo dela como um anel improvisado. Sofia segurou as lágrimas, tocada pela simplicidade e sinceridade do gesto.
Quando o Sr. Joaquim disse, pode beijar a noiva, ele hesitou. Sofia viu a dúvida em seus olhos, a mesma hesitação que o fazia se afastar dela sempre que se aproximavam. Demais. Mas dessa vez, ela tomou a iniciativa. Ficou na ponta dos pés e o beijou, suave, mas firme, provando para ele e para si mesma que agora eram um só. O beijo foi diferente do primeiro. Não havia desespero ou brutalidade, mas sim uma promessa, silenciosa, uma entrega mútua, que selou algo muito maior do que um casamento no papel. Quando se separaram, Sofia viu lágrimas nos olhos dele e soube que havia tocado em algo profundo e verdadeiro. Após os vizinhos irem embora, ficaram sozinhos na casa que agora era oficialmente deles. Sofia preparou um jantar simples, arroz, feijão e um pedaço de frango que havia guardado para a ocasião. Comeram em silêncio, o peso da nova realidade pairando sobre eles como uma nuvem carregada. Você se arrepende? Ele perguntou de repente, largando o garfo. Não, Sofia respondeu sem hesitar. E você? Ele a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Nunca. Mas tenho medo de te decepcionar. Por que você sempre fala como se fosse indigno? Sofia se inclinou para frente, cobrindo a mão dele com a sua. Você me salvou do Reginaldo. Cuidou da minha avó, consertou nossa casa. Me fez sentir como uma mulher pela primeira vez na vida. Ele virou a mão para entrelaçar os dedos com os dela. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Sofia sentiu uma coragem nova correndo por suas veias. Sei que você me beijou e meu corpo inteiro pegou fogo. Sei que quando você me olha, sinto coisas que só lia nos livros. Sei que te amo de uma forma que me assusta. Os olhos dele se arregalaram. Era a primeira vez que ela dizia que o amava, e as palavras ficaram suspensas no ar entre eles, como uma confissão sagrada. Sofia, ele começou, mas ela o interrompeu. Somos casados agora, disse, levantando-se da mesa. Marido e mulher. Ele ficou imóvel, observando-a enquanto ela se aproximava. Sofia nunca havia se sentido tão corajosa, tão feminina, tão poderosa. Parou na frente dele, entre suas pernas, e colocou as mãos em seus ombros. Não sei o que fazer, confessou. O rosto vermelho. Nunca estive com um homem, mas quero aprender, quero que você me ensine. Ele segurou os quadris dela com mãos trêmulas, os olhos dourados escurecendo de desejo. Sofia, se começarmos isso, não há volta. Você tem certeza? Tenho. Ela sussurrou, inclinando-se para beijá-lo. Dessa vez, ele não resistiu. Respondeu. Ao beijo com uma paixão que havia estado reprimindo desde o primeiro dia. Suas mãos subiram pelas costas dela, desatando os laços do vestido com dedos hábeis. Sofia tremeu quando sentiu o tecido escorregando por seus ombros, expondo sua pele à luz dourada da vela. Ele a levantou nos braços como se ela não pesasse nada, carregando-a para o colchão que agora era deles. Deitou-a com uma reverência que a fez se sentir como uma deusa. Os olhos dele percorrendo cada centímetro de pele exposta com uma adoração que roubou o fôlego dela. Você é linda, murmurou, traçando o contorno do rosto dela com os dedos. Tão linda que dói olhar. Sofia tocou o peito nu dele, sentindo os músculos tensos sob suas palmas inexperientes. Ele era perfeito, esculpido como as estátuas que via nos livros de arte da biblioteca. Cicatrizes aqui e ali contavam histórias de dor, mas também de sobrevivência. Quando ele a beijou novamente, Sofia sentiu como se estivesse pegando fogo por dentro. Cada toque dele despertava sensações que ela não sabia que existiam. Seus lábios desceram pelo pescoço dela, pela clavícula, e Sofia arqueou as costas instintivamente, um gemido baixo escapando de seus lábios. Se eu te machucar, me para, ele sussurrou contra sua pele. Você não vai me machucar, ela respondeu, puxando-o para mais perto. Ele a amou com uma gentileza que contrastava com a brutalidade que havia demonstrado na rua. Suas mãos e boca exploraram cada centímetro da pele dela como se fosse um território sagrado.
Sofia se perdeu em sensações que jamais imaginou. Seu corpo respondendo de formas que a surpreendiam e a envergonhavam ao mesmo tempo. Quando finalmente se tornaram um só, Sofia sentiu uma dor breve que foi rapidamente substituída por algo muito maior. Ele se movia com cuidado, sussurrando palavras de amor em seu ouvido, e ela se sentiu completa pela primeira vez na vida. Depois, deitados no colchão estreito, Sofia aninhada contra o peito dele, ela traçou círculos preguiçosos nas cicatrizes de sua pele. Agora somos realmente casados, murmurou sonolenta. Ele beijou o topo da cabeça dela, abraçando-a mais forte. Agora você é minha, disse, e havia uma possessividade na voz dele que fez o coração dela acelerar. Completamente minha. Sofia sorriu no escuro, sentindo-se segura e amada pela primeira vez em muito tempo. Não sabia que segredos ele escondia. Não sabia que tempestades estavam por vir. Naquele momento, era apenas uma mulher nos braços do Putirissa, homem que amava, e isso era tudo o que importava. Os primeiros dias de casamento foram como um sonho. Sofia acordava nos braços dele, sentia o calor do corpo masculino colado ao seu, e por alguns segundos se esquecia de todos os problemas do mundo. Ele era carinhoso pela manhã, beijava seu pescoço enquanto ela ainda estava meio adormecida, sussurrava coisas doces em seu ouvido que a faziam sorrir antes mesmo de abrir os olhos. Mas havia algo diferente nele. Uma inquietação que aumentava a cada dia. Sofia o pegava olhando pela janela com uma expressão distante, como se estivesse esperando algo ou alguém. Às vezes desaparecia por algumas horas, dizendo que ia procurar trabalho, mas voltava sempre de mãos vazias e com aquele olhar perturbado. Uma manhã, enquanto lavava as roupas dele, Sofia encontrou algo que mudou tudo. Estava verificando os bolsos da calça rasgada, um hábito que havia desenvolvido depois de encontrar moedas esquecidas, quando seus dedos tocaram algo rígido. Puxou o objeto e quase deixou cair no chão. Era um cartão de crédito Black, daqueles que ela só via nas mãos de pessoas ricas na televisão. O nome estava gravado em letras douradas. Rafael Azevedo Montenegro. Sofia olhou para o cartão por longos minutos, sentindo o mundo girar ao seu redor. Aquele não era o nome que ele havia dado a ela. Na verdade, ele nunca havia dito seu nome. Verdadeiro. Com as mãos tremendo, guardou o cartão de volta no bolso e terminou de lavar as roupas em silêncio. Durante todo o dia, carregou aquele segredo como um peso no peito. Quando ele voltou à tarde, ela o observou com olhos diferentes. Estudou seu rosto, seus gestos, procurando sinais da mentira que agora sabia que existia. À noite, depois do jantar, não conseguiu mais guardar para si. Quem é Rafael Azevedo Montenegro? Perguntou de repente, observando atentamente a reação dele. Ele congelou com o copo de água na metade do caminho até a boca. Por alguns segundos, um silêncio pesado pairou entre eles. Sofia viu o momento exato em que as defesas dele subiram, quando seus olhos se tornaram guardados e distantes. Onde você ouviu esse nome? Perguntou, a voz cuidadosamente controlada. Encontrei isso na sua roupa. Sofia tirou o cartão do bolso do avental e colocou na mesa entre eles. Vai me dizer que roubou? Ele olhou para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. Sofia viu algo quebrar em sua expressão, uma máscara caindo para revelar uma dor profunda e um medo que ela não conseguia compreender. Não roubei, admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. Então quem é você? Sofia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Quem é realmente? Ele se levantou da mesa, passou as mãos pelos cabelos numa gestão de desespero. Sofia, você não vai entender. É complicado demais. Tenta me explicar. Ela também se levantou, a voz subindo pela primeira vez desde que se conheceram. Sou sua esposa. Tenho direito de saber quem é o homem com quem me casei. Não tem direito nenhum, ele explodiu, virando-se para ela com os olhos faiscando. Você casou com quem eu sou agora, não com quem eu era antes. A brutalidade da resposta foi como um tapa. Sofia recuou, vendo um lado dele que nunca havia presenciado. Não a violência física que havia usado para protegê-la,
mas uma crueldade emocional que a cortou mais fundo que qualquer soco. Então você mentiu para mim, disse a voz trêmula. Desde o primeiro dia tudo foi mentira. Algo mudou na expressão dele ao ver as lágrimas correndo pelo rosto dela. A raiva se desvaneceu, substituída por uma angústia profunda. Sofia, não foi mentira. O que sinto por você, o que somos juntos, isso é real. Como posso acreditar em você agora? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Se mentiu? Sobre quem é, sobre o que mais mentiu? Antes que ele pudesse responder, o som de motores potentes invadiu a rua silenciosa. Sofia correu até a janela e viu uma cena que parecia saída de um filme. Carros pretos e luxuosos se alinharam na rua, de terra batida, contrastando violentamente com as casas simples e o asfalto esburacado. Homens de terno saíram dos veículos, seguranças com fones de ouvido, motoristas de uniforme. Merda, ele murmurou atrás dela, e Sofia nunca o havia ouvido falar palavrão antes. O que está acontecendo? Perguntou, mas ele já estava se movendo, tirando a camisa velha e pegando uma roupa que ela nunca havia visto. Um terno preto impecável que estava guardado numa sacola no fundo do armário. Sofia o observou se transformar diante de seus olhos. Quando terminou de se vestir e pentear os cabelos para trás, revelando completamente seu rosto, ela mal conseguiu reconhecê-lo. O mendigo havia desaparecido, substituído por um homem elegante, sofisticado, que emanava poder e autoridade. Uma batida forte na porta os fez pular. Ele olhou para Sofia com uma expressão que misturava amor e desespero. Sofia, eu preciso que você saiba que nada do que você vai ver ou ouvir muda o que sinto por você. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Não havia sido trancada. Nunca precisaram trancar nada naquele bairro humilde. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e terno caríssimo, entrou seguido por 2 seguranças. Rafael, disse o homem com uma voz firme mas carregada de emoção. Filho, finalmente. Te encontramos. Sofia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Filho? Olhou para o homem que havia se casado com ela, procurando por algum sinal de que isso era um engano, um mal-entendido terrível. Pai, Rafael respondeu, e sua voz havia mudado completamente. Não era mais a voz rouca e hesitante do homem que ela conhecia, mas algo refinado, educado, aristocrático. 4 anos, Rafael. 4 anos procurando por você. O homem mais velho tinha lágrimas nos olhos. Desde que... Sua mãe. Desde o acidente, você simplesmente desapareceu. A empresa, as responsabilidades, tudo abandonado. Sofia se encostou na parede, sentindo-se invisível naquela conversa entre pai e filho. Mas então os olhos do homem mais velho pousaram nela. E ela viu o julgamento instantâneo, a análise fria que a catalogou como inferior. E quem é ela? Perguntou como se Sofia fosse um objeto curioso. Rafael se posicionou na frente dela, num gesto protetor que Sofia havia visto antes. Ela é minha esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai de Rafael olhou de um para o outro, depois para a casa pequena e simples, e Sofia viu o exato momento em que ele decidiu que ela era um problema a ser resolvido. Sua esposa? A voz dele gotejava desdém. Rafael, você não pode estar falando sério. Isso é apenas uma fase, uma rebeldia tardia. Venha para casa e resolveremos essa situação. Não é uma situação, Rafael respondeu, a voz endurecendo. É meu casamento. Sofia finalmente encontrou sua voz. Rafael Azevedo Montenegro, disse, testando o nome completo pela primeira vez. Esse é seu nome verdadeiro? Ele se virou para ela, e Sofia viu a confirmação em seus olhos antes mesmo dele falar. Sim. E você é rico? Não era uma pergunta. Sim. Muito rico. Sim, ele suspirou. Sofia sentiu uma risada histérica subir pela garganta. Então você é um herdeiro milionário que decidiu brincar de ser mendigo? Não foi brincadeira, ele explodiu. Foi sobrevivência. Depois que minha mãe morreu,
Depois de tudo que aconteceu, eu não conseguia mais viver naquele mundo. Era podre, falso, cheio de gente interesseira. Precisava encontrar algo real, algo verdadeiro. E me achou. Sofia riu sem humor. A pobrezinha órfã que seria grata por qualquer migalha de atenção. Não é assim. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Sofia, você me salvou. Você me mostrou o que é amor verdadeiro. Amor verdadeiro baseado em mentiras. Ela retrucou, sentindo o coração se despedaçar. Você me fez de idiota. Nos dias seguintes, a vida de Sofia virou um inferno. A imprensa chegou como uma praga de gafanhotos, cercando a casa com câmeras, microfones e perguntas invasivas. Repórteres batiam na porta a toda hora. Vizinhos que nunca haviam dado bom dia para ela, de repente, apareciam querendo dar entrevistas, inventando histórias sobre como sempre souberam que Rafael era especial. Dona Conceição, que sempre a tinha como uma menina sem futuro, agora a procurava todos os dias. Ai, Sofia, você sempre foi tão esperta, né? Sempre soube que aquele rapaz tinha classe. Eu sempre disse que ele era diferente, lembra? Sofia tinha vontade de rir da cara de pau da vizinha, mas estava ocupada demais tentando processar a nova realidade. Rafael havia desaparecido com o pai, levado para um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo, enquanto resolviam os assuntos da família. Havia deixado seguranças na rua para protegê-la dos jornalistas, mas Sofia se sentia mais prisioneira do que protegida. Não conseguia sair de casa sem ser bombardeada de perguntas sobre como era casar com um bilionário. Foi no 3º dia que ela chegou. Sofia estava tentando chegar ao mercado quando viu a mulher descendo de uma BMW branca. Era alta, loira, com cabelos lisos que brilhavam sob o sol, vestindo um conjunto de alfaiataria que custava mais do que Sofia ganhava em um ano. Usava óculos escuros caros e uma bolsa que Sofia reconheceu das revistas de moda que às vezes folheava no dentista. Mulher caminhou direto até ela e Sofia sentiu uma onda de intimidação. Nunca havia se sentido tão pequena, tão inadequada. Ao lado daquela mulher se sentia como uma mendiga. Você deve ser a Sofia, disse a mulher, tirando os óculos para revelar olhos azuis gelados. Eu sou Verônica Almeida Santos, noiva de Rafael. Sofia sentiu o mundo girar. Noiva? Ex-noiva, para ser mais precisa. Éramos para ter casado há 4 anos, antes dele ter sua crise de identidade e resolver brincar de pobrezinho. Verônica olhou para a casa simples de Sofia com desdém visível. Imagino que ele não tenha contado isso para você. Não, Sofia conseguiu murmurar, sentindo o coração se despedaçar um pouco mais. Claro que não. Rafael sempre foi dramático. Quando a mãe dele morreu, ele culpou a família, culpou a sociedade, culpou todo mundo menos a si mesmo. Fugiu como um covarde, deixando todos nós preocupados. Verônica examinou as unhas, perfeitamente feitas. Mas agora que ele voltou, as coisas vão voltar ao normal. Ele é meu marido, Sofia disse, tentando colocar firmeza na voz. Verônica riu, um som cristalino e cruel. Marido? Querida, você realmente acredita que um homem como Rafael Montenegro vai jogar fora uma fortuna de bilhões por você? Ela olhou Sofia de cima a baixo e Sofia nunca havia se sentido tão humilhada. Ele sempre gostou de brincar com garotas como você, prostitutas, empregadas, qualquer uma que fosse submissa o suficiente para alimentar o ego dele. A palavra prostitutas atingiu Sofia como um soco no estômago. Eu não sou. Não? Então o que é? Uma mulher que se casa com um homem que encontrou na rua sem saber nem o nome dele? Que se entrega para alguém que claramente estava mentindo? Sobretudo. Verônica se aproximou mais, sua voz ficando venenosa. Você é exatamente o tipo de mulher que homens ricos usam para se divertir. Ingênua, desesperada, agradecida por qualquer migalha de atenção. Sofia sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas se recusou a chorar na frente daquela mulher. Ele me ama. Ele ama a ideia de você, a fantasia de ser seu salvador, seu herói, mas a realidade é diferente, querida. Você acha que ele vai te levar para os eventos da alta sociedade? Apresentar você para os amigos dele?
te levar para as reuniões de negócios. Verônica riu novamente. Você nem sabe usar os talheres direito, provavelmente. Cada palavra era uma facada. Sofia sabia que Verônica estava sendo cruel, mas também sabia que havia verdade naquelas palavras. Ela realmente não sabia como se comportar no mundo de Rafael. Não sabia sobre vinhos caros, sobre etiqueta social, sobre como conversar com pessoas da alta sociedade. Ele vai se cansar de você, Verônica continuou implacável. Assim que a novidade passar, assim que perceber que não pode te levar para lugar nenhum sem se envergonhar, vai voltar para onde pertence. Comigo? Por que está me dizendo isso? Sofia perguntou, a voz trêmula. Por que tenho pena de você? Verônica colocou os óculos de volta. Porque sei como é amar um homem que nunca vai te amar de volta de verdade. A diferença é que eu posso competir no nível dele. Você não. Naquele momento, os carros pretos voltaram à rua. Sofia viu Rafael descendo do primeiro carro, impecável em seu terno, e sentiu o coração apertar. Ele parecia tão distante, tão diferente do homem que havia dormido em seus braços apenas alguns dias antes. Quando viu Verônica, Rafael parou no meio da rua. Sofia observou a interação entre os dois, a familiaridade, a história compartilhada, a facilidade com que conversavam. Eram do mesmo mundo, falavam a mesma linguagem, tinham os mesmos códigos. Verônica, Rafael disse, sua voz carregada de uma tensão que Sofia não conseguia decifrar. O que você está fazendo aqui? Visitando sua esposa. Verônica respondeu com um sorriso falso. Somos amigas agora, não é, Sofia? Sofia olhou entre os dois, sentindo-se como uma intrusa na própria vida. Rafael a observava com uma expressão que ela não conseguia ler, mas havia algo ali que a deixou com medo. Medo de que Verônica estivesse certa. Medo de que ela fosse apenas uma fase, um capricho, uma fantasia que ele logo abandonaria. Sofia, Rafael começou, se aproximando dela. Precisamos conversar. Não, Sofia disse, recuando. Não preciso ouvir mais nada. Já ouvi o suficiente. Ela se virou e correu para dentro de casa, fechando a porta com força. Encostou-se na porta, deslizando até o chão e, finalmente, deixou as lágrimas correrem. Podia ouvir Rafael do lado de fora batendo na porta, chamando seu nome, mas ela não podia enfrentá-lo agora. Através da janela, viu Verônica colocar a mão no braço de Rafael, viu como ele não se afastou, viu como eles conversavam como dois iguais. Era uma imagem que confirmava todos os seus medos. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão. Pegou uma mala pequena, colocou suas poucas roupas e os livros que eram sua única riqueza. Não podia mais ficar ali, vivendo uma mentira, sendo um peso, na vida de um homem que claramente pertencia a um mundo diferente. Deixou uma carta simples na mesa. Você me fez acreditar que eu era especial. Obrigada por isso, mesmo que não fosse verdade. Seja feliz na sua vida real. Quando Rafael chegou no dia seguinte, encontrou a casa vazia. Sofia havia desaparecido, levando apenas o que podia carregar, deixando para trás o sonho de ser amada por alguém que a valorizasse. Mas o que ela não sabia era que Rafael havia passado a noite inteira procurando coragem para contar a verdade completa, que havia mandado Verônica embora com palavras duras, deixando claro que nunca mais queria vê-la, que havia comprado todas as casas da rua para protegê-la dos jornalistas e criar um santuário onde pudessem viver juntos. Quando encontrou a carta e a casa vazia, Rafael se ajoelhou no meio da sala e chorou como não chorava desde a morte da mãe. Pela primeira vez na vida, havia encontrado amor verdadeiro e sua própria covardia o havia perdido. Sofia passou 2 semanas numa pensão no Brás, sobrevivendo com o pouco dinheiro que havia economizado. O quarto era pequeno e, abafado, dividia o banheiro com outros moradores, mas pelo menos ali ninguém a conhecia como a esposa do milionário. Conseguiu um emprego numa fábrica de roupas, trabalhando 12 horas por dia para tentar esquecer a dor que carregava no peito. Mas esquecer Rafael era impossível. À noite, quando finalmente se deitava no colchão fino, seu corpo ainda lembrava dos toques dele, das carícias que a haviam feito sentir-se mulher pela primeira vez. Fechava os olhos e via aqueles olhos dourados,
Ouvia a voz dele sussurrando, palavras de amor que agora soavam como mentiras. Às vezes, se perguntava se havia sido precipitada em fugir. Outras vezes lembrava das palavras cruéis de Verônica e se convencia de que havia feito a coisa certa. Um homem como Rafael Montenegro nunca poderia amar de verdade uma mulher como ela. Eram de mundos diferentes, destinados a se chocar e depois se separar. Foi numa quinta-feira que ele a encontrou. Sofia estava saindo da fábrica quando viu a figura familiar encostada no portão. Mesmo à distância, mesmo com roupas simples, ela o reconheceu imediatamente. O coração disparou, uma mistura de alegria e dor se espalhando pelo peito. Rafael estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Não usava terno, mas sim jeans e uma camiseta simples. Parecia ter voltado a ser o homem que ela havia conhecido, mas havia algo quebrado em sua postura, uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Sofia, ele disse quando ela se aproximou, a voz rouca de emoção. Finalmente te encontrei. Como me achou? Ela perguntou, mantendo distância. Procurei em todos os lugares. Empreguei detetives, interroguei todos os vizinhos, vasculhei cada canto da cidade. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela conhecia bem. Não podia desistir de você. Devia ter desistido. Sofia sentiu lágrimas queimarem os olhos. Seria melhor para nós dois. Não diga isso. Ele deu um passo em direção a ela, mas parou quando ela recuou. Sofia, eu preciso te explicar tudo. Preciso que você entenda por que fiz o que fiz. Não preciso entender mais nada. Ela tentou passar por ele, mas Rafael bloqueou o caminho, não de forma agressiva, mas suplicante. Por favor, 5 minutos. Me dá 5 minutos para explicar, e depois, se você quiser que eu suma da sua vida para sempre, eu sumo. Sofia olhou para ele por um longo momento. Via o desespero em seus olhos, a sinceridade crua que sempre a havia tocado. Contra seu melhor julgamento, assentiu. 5 minutos. Eles caminharam até uma praça próxima. Sentaram-se num banco sob uma árvore. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos. Minha mãe se matou por minha causa, ele começou, a voz baixa e carregada de dor. Ela não conseguia aceitar que eu me recusasse a casar com Verônica. Era um casamento arranjado, uma fusão de empresas, e ela via isso como meu dever para com a família. Sofia ficou em silêncio, ouvindo. Na noite em que eu disse que não ia me casar, que não amava Verônica e nunca ia amar, ela surtou. Disse que eu estava destruindo tudo pelo qual ela havia trabalhado, que eu era egoísta, ingrato. Ele parou, engolindo em seco. Algumas horas depois, ela pulou da sacada do apartamento. 30 andares. Sofia sentiu o coração apertar. Independente de tudo, ela podia ver a dor real em seus olhos. Eu não consegui mais viver naquele mundo depois disso. Cada vez que entrava naquele apartamento, via minha mãe caindo. Cada vez que alguém falava sobre negócios, sobre casamento, sobre responsabilidades familiares, eu ouvia a voz dela me chamando de egoísta. Ele olhou para as mãos. Então eu fugi, literalmente fugi de tudo. Por que não contou isso antes? Sofia perguntou suavemente. Porque tinha medo de que você me visse como um covarde. Porque tinha medo de que soubesse que eu sou um fracasso. Como filho, como homem. Ele finalmente olhou para ela. E porque, pela primeira vez em 4 anos, eu tinha encontrado paz. Com você. Sofia sentiu algo se mover no peito. Uma rachadura na parede de mágoa que havia construído. Quando você me cuidou, quando me amou sem saber quem eu era, sem querer nada em troca, eu descobri o que era amor verdadeiro. Não amor interesseiro. Não amor baseado em status ou dinheiro. Mas amor puro. Ele tentou tocar a mão dela, mas ela se afastou. Sofia, eu sei que menti sobre quem eu era, mas nunca menti sobre o que sentia por você. E a Verônica? Sofia precisava saber. Terminei com ela há 4 anos. Ela apareceu porque soube que eu tinha voltado, porque ainda tinha esperanças de que nos casássemos, mas eu deixei claro que isso nunca vai acontecer. Ele se inclinou para a frente. Sofia, eu amo você. Só você.
Desde o primeiro dia que você me trouxe aquele caldo ralo, eu soube que você era diferente de todas as mulheres que conheci. Mas ela estava certa sobre uma coisa, Sofia disse, a voz embargada. Somos de mundos diferentes. Eu não sei como ser a esposa de um homem rico. Não sei sobre etiqueta, sobre como me comportar na sua sociedade. Eu não quero que você seja a esposa de um homem rico, Rafael disse com intensidade. Quero que você seja minha esposa, Sofia, minha Sofia, que me amou quando eu não tinha nada, que me cuidou quando eu estava quebrado, que me mostrou que existia bondade no mundo. Ele se ajoelhou na frente dela, ali mesmo na praça, sob os olhares curiosos de outras pessoas. Eu comprei todas as casas da nossa rua, reformei nossa casa, criei um trust fund que vai cuidar de você para sempre, independente de qualquer coisa que aconteça comigo. Fiz tudo isso porque quero passar o resto da vida provando que você é a mulher mais importante do mundo para mim. Sofia olhou para ele ajoelhado, vendo a sinceridade em cada linha de seu rosto. Rafael, eu sei que machuquei você, sei que quebrei sua confiança, mas, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Me dá uma chance de provar que o que temos é real. Ele segurou as mãos dela, e dessa vez ela não se afastou. Volta comigo, não para o meu mundo, mas para o nosso mundo, aquele que criamos juntos naquela casa pequena, aquele onde só existimos nós dois. Sofia sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Podia ver a verdade em seus olhos, podia sentir a sinceridade em seu toque, mas ainda havia medo, ainda havia dúvidas. Como posso ter certeza de que você não vai se cansar de mim? Perguntou vulnerável. Como posso ter certeza de que não vou ser apenas uma fase? Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, limpando suas lágrimas com os polegares. Porque sem você, eu não sou nada. Porque essas 2 semanas longe de você foram um inferno na terra. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em você. E quando durmo à noite, sonho com você nos meus braços. Ele se inclinou e a beijou, suave e reverente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sofia sentiu todas as suas defesas se desfazendo, todo o amor que havia tentado enterrar, voltando à superfície como uma onda avassaladora. Quando se separaram, ela sussurrou. Eu também te amo. Mesmo depois de tudo, eu te amo. Então volta comigo, ele implorou. Volta para casa. Sofia olhou nos olhos dele por um longo momento, vendo seu futuro refletido naqueles olhos dourados. Finalmente, assentiu. Vou voltar, mas dessa vez sem segredos. Promete? Tá, prometo, ele disse, beijando suas mãos. Sem segredos. Só você e eu e a verdade. 6 meses depois, Sofia mal reconhecia a vida que agora vivia. A casa no morro havia sido completamente reformada, mas mantendo sua essência simples e acolhedora. Rafael havia cumprido sua promessa de comprar todas as casas da rua, transformando o local num pequeno oásis onde eles podiam viver em paz, longe dos olhares curiosos da imprensa e da alta sociedade paulistana. A casa agora tinha água encanada que funcionava, um banheiro completo, cozinha equipada, mas ainda era a mesma casa onde eles haviam se apaixonado. O quintal continuava pequeno, mas agora tinha um jardim cuidado onde Sofia plantava jasmins e rosas. Era ali que eles passavam as tardes, Rafael lendo relatórios da empresa, enquanto Sofia lia seus romances, os pés entrelaçados no banco de madeira que ele havia feito com as próprias mãos. Rafael havia assumido um papel mais ativo na empresa da família, mas de forma diferente. Implementou programas sociais, criou uma fundação que ajudava famílias carentes e insistiu que todas as reuniões importantes acontecessem em horário comercial para que pudesse voltar para casa jantar com Sofia todas as noites. Eles haviam se casado novamente, numa cerimônia pequena, mas linda no jardim da casa. Sofia usava um vestido simples, mas elegante, que Rafael havia escolhido pessoalmente. E ele usava o mesmo terno preto que havia usado no dia em que ela descobriu quem ele realmente era. Dessa vez, porém, não havia segredos entre eles. Os convidados foram poucos, mas especiais. Dona Conceição estava lá,
agora tratando Sofia com um respeito que beirava a reverência. Alguns colegas de trabalho de Sofia da época da fábrica, que haviam se tornado amigas verdadeiras, e para surpresa de todos, o pai de Rafael também estava presente. A relação com o sogro havia sido difícil no início. Augusto Montenegro não conseguia entender como o filho havia escolhido uma vida tão simples quando poderia ter tudo. Mas com o tempo, vendo como Sofia cuidava de Rafael, como o fazia sorrir de uma forma que ele não via há anos, começou a respeitá-la. Não era o amor incondicional que Sofia sempre havia sonhado ter de uma família, mas era a aceitação, e isso era suficiente. Verônica havia tentado interferir mais algumas vezes, aparecendo em eventos sociais onde sabia que Rafael estaria, fazendo comentários maldosos para a imprensa sobre a esposa inadequada do herdeiro Montenegro. Mas Rafael sempre deixava claro, de forma educada, mas firme, que sua vida pessoal não estava aberta para discussão. A verdadeira mudança aconteceu numa noite de inverno, quando Sofia acordou com Rafael se mexendo inquieto na cama. Ele estava tendo outro pesadelo, coisa que ainda acontecia ocasionalmente. Sofia o acordou com cuidado, como sempre fazia, e o abraçou até que os tremores passassem. Era sobre sua mãe novamente? Ela perguntou suavemente, passando os dedos pelos cabelos dele. Rafael assentiu, ainda ofegante. Ela estava caindo e eu não conseguia salvá-la. Sofia se posicionou de forma que pudesse olhar nos olhos dele. Rafael, você não podia salvá-la. Não era sua responsabilidade carregar as escolhas dela. Eu sei, mas... Mas nada, Sofia, interrompeu com firmeza. Sua mãe fez uma escolha terrível por motivos que nunca vamos entender completamente. Você não pode passar o resto da vida se punindo por isso. Foi naquele momento que algo mudou definitivamente em Rafael. Como se as palavras de Sofia tivessem finalmente penetrado uma barreira que ele havia construído ao redor da própria culpa. Ele a beijou com uma paixão renovada, uma gratidão profunda por ter encontrado alguém que o amava o suficiente para ajudá-lo a curar suas feridas mais profundas. Eu te amo, murmurou contra os lábios dela. Te amo de uma forma que nem sabia que existia. Eu também te amo, Sofia respondeu, sentindo uma completude que nunca havia experimentado antes. Foi naquela mesma noite que fizeram amor de uma forma diferente. Não havia mais desespero. Não havia mais medo de perder um ao outro. Era pura entrega, pura celebração do amor que haviam construído juntos. Quando terminaram, deitados no escuro com os corpos entrelaçados, Rafael sussurrou algo que fez o coração de Sofia disparar. Quero ter filhos com você. Sofia se afastou para olhá-lo surpresa. Sério? Completamente sério. Quero menininhas com seus olhos e menininhos com seu coração bondoso. Quero criar uma família com você, Sofia. Uma família de verdade, baseada em amor e não em obrigações. Sofia sentiu lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. Eu também quero isso. 3 meses depois, Sofia descobriu que estava grávida. Rafael chorou quando ela contou. Ajoelhou-se e beijou sua barriga ainda lisa, sussurrando promessas de amor incondicional para o bebê que nem havia nascido ainda. A gravidez de Sofia foi acompanhada de perto pelo melhor obstetra de São Paulo. Mas ela fez questão de continuar vivendo na casa do morro, continuou cuidando do jardim, continuou sendo a mesma mulher simples e genuína que havia conquistado o coração de Rafael. No último mês de gravidez, enquanto Sofia descansava na rede que Rafael havia pendurado no quintal, observando-o plantar uma roseira nova, ela refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido juntos. Haviam começado como 2 almas perdidas que se encontraram no meio da tempestade e agora eram uma família prestes a crescer. No que você está pensando? Rafael perguntou, notando seu olhar contemplativo. Em como tudo mudou, Sofia respondeu, tocando a barriga redonda. Há 1 ano eu era uma mulher solitária que nunca havia sido amada. Agora você é a mulher mais amada do mundo, Rafael completou, sentando-se no chão ao lado da rede e beijando sua mão. Minha esposa, a mãe do meu filho, minha razão de viver. Sofia sorriu.
sentindo o bebê se mexer dentro dela, como se estivesse respondendo à voz do pai. Acha que vamos ser bons pais? Tenho certeza, Rafael respondeu sem hesitar. Vamos ensinar nossos filhos que o amor verdadeiro existe, que não importa de onde você vem, mas quem você escolhe ser. Vamos mostrar para eles que família não é sobre sangue ou dinheiro, mas sobre escolher amar alguém todos os dias. Naquela noite, quando deitaram juntos na cama que havia testemunhado tantas lágrimas e alegrias, Sofia sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. Havia encontrado seu lugar no mundo, não como a esposa de um homem rico, mas como a mulher amada por Rafael Montenegro, o homem que havia escolhido deixar todas as riquezas do mundo para trás para encontrar o verdadeiro tesouro, o amor puro e verdadeiro. Enquanto dormia nos braços dele, com a mão dele protegendo sua barriga onde crescia o fruto do amor deles, Sofia sonhou com jasmineiros em flor e olhos dourados que a olhavam com adoração. Havia finalmente aprendido que merecer amor não tinha nada a ver com status social ou aparência, mas sim com a capacidade de amar e ser amada de forma verdadeira e incondicional. E naquela casa simples no morro, cercada por jardins que eles haviam plantado juntos, Sofia e Rafael construíram o tipo de amor que dura para sempre. Não porque é perfeito, mas porque é real, honesto e escolhido todos os dias, mesmo quando as coisas ficam difíceis. O menino nasceu numa manhã de primavera, com os olhos dourados do pai e o sorriso suave da mãe. E quando Rafael o segurou pela primeira vez olhando para Sofia com uma gratidão infinita, ambos souberam que haviam encontrado seu final feliz.